O título do trabalho proposto é a implementação e aplicação do Regime of History na motivação do ensino sobre o Brasil Colônia. Eu me chamo Felipe de Almeida Lira e os demais autores do trabalho são a Brena Deusiane Negreiro Rodrigues e a Maria Valdete Lira. Logo de início, na introdução, temos que é apresentada a problematização, onde as disciplinas que apresentam conteúdos teóricos muito densos e extensos acabam por afetar no aprendizado dos estudantes, gerando assim desmotivação e desinteresse por parte dos mesmos. Um exemplo de disciplina que apresenta isso é a disciplina de História. E um exemplo de tema dentro dessa disciplina que é altamente teórico é o tema do Brasil Colônia. Contudo, à medida que os profissionais da área de ensino se encontram com temas assim, teóricos, eles propõem a utilização de jogos, que é uma proposta didática e metodológica, que além de possibilitar habilidades como trabalho em equipe, também fornece competências necessárias relacionadas aos temas estudados. Contudo, a utilização de smartphones se tornou cada vez mais alta nos últimos dias, e com ela o surgimento dos jogos digitais, cada vez mais comuns entre os alunos. A proposta desse trabalho é desenvolver um jogo da forca, ou Hangman, como ferramenta didática metodológica para o ensino de história com o tema de Brasil Colônia. Este jogo deve funcionar de forma offline e deve ser rodado tanto em sistemas operacionais de smartphones Android como iOS. Dando início à fundamentação teórica, temos que o autor Finzola apresenta o jogo da forca como sendo um jogo cujo objetivo é fazer o jogador encontrar a palavra secreta indicada através das letras que ele acredita compor a palavra, tentando acertar a palavra com o menor número de tentativas possíveis. Ele também afirma que o jogo é uma forma de motivar os alunos em sala de aula, enquanto que Friedman comenta que a aprendizagem se torna mais eficiente devido ao interesse dos alunos ou estudantes em aprender por meio do jogo. Em trabalhos semelhantes, temos que o autor Biachese apresenta a importância dos jogos para o processo de aprendizado na área do ensino, enquanto que o autor Silva apresenta uma versão do jogo da forca voltado para o ensino de português no tema de sinônimos. E o autor Oliveira apresenta uma versão deste mesmo jogo focada no processo de alfabetização. Com relação aos jogos de história, não foram encontrados com relação aos jogo da forca, não foram encontrados muitos jogos dentro dessa área de jogo de história. A metodologia de desenvolvimento por parte deste projeto proposto constitui-se em 4 etapas, onde a primeira etapa foi a pesquisa e a implementação do mesmo no Android Studio na versão 4.0.1 com os plugins de Dart e Flutter, permitindo através destes a implementação tanto para iOS como para o Android. A proposta deste aplicativo implementado é que ele funcione de forma offline tanto para smartphones como para tablets. Na segunda etapa foi proposto a criação de um banco de palavras exclusivos com o auxílio de um professor de história, onde essas palavras relacionadas exclusivamente ao período do Brasil Colônia. E o acréscimo dessas palavras foi realizado no próprio Android Studio por meio de um documento TXT na implementação do mesmo. As palavras implementadas neste banco, elas entram de forma randômica no jogo. E a etapa posterior foi a etapa de validação e de testes. Ela teve duração de 1 hora e 40 minutos, que foi o período de uma aula, e foi dividida em 2 momentos, uma aula propriamente dita e a etapa de teste com os alunos, que foi aplicado em uma turma de 45 alunos ou discentes. A etapa final foi a coleta de dados para análise, onde essa coleta foi dada por meio de um questionário que foi aplicado aos alunos. As imagens utilizadas no aplicativo foram criadas de forma no programa Adobe Photoshop, enquanto que tanto os ícones como as fontes utilizadas foram cedidas de forma gratuita pelo Google. E a implementação do template seguiu a linha do Tavisoli. Nesta tela é possível ver na figura D a implementação do aplicativo na tela inicial, onde é possível ver o nome do jogo, o ícone do mesmo e as
janelas de novo jogo, pontuação e sobre. As telas de pontuação dão início à pontuação, as telas de sobre falam um pouco sobre o aplicativo e as telas de jogo em andamento levam a tela de novo jogo leva à tela A, que é apresentada como se na tela do próprio jogo, onde nela é possível ver os ícones de vida, os ícones de pontuação e os ícones de dica, respectivamente, enquanto que o ícone apresentado do boneco da forca como semelhante à versão do jogo analógico. Ao clicar em algumas palavras, essas palavras que passam a ser de um verde de tonalidade mais claro, enquanto que as palavras não clicadas, elas passam a ser de uma tonalidade de um verde mais escuro. Caso o usuário ele erre a palavra, ela é apresentada no final em vermelho, com errada, e é mostrada a palavra correta, no caso. E o mesmo vale para caso a palavra seja certa, que é apresentada de forma verde, com V de verificação, e a palavra correta. A etapa de resultados e discussões é apresentado os resultados que foram ocorridos a partir da divisão na etapa 3 dos alunos. De 45 alunos foram divididos em 9 grupos, onde cada grupo rodou os testes trabalhando em equipe, e após a utilização do aplicativo, do trabalho em equipe, houve uma realização do questionário, que foi justamente o questionário proposto na etapa 4. Onde houveram algumas perguntas com relação a se o jogo serviu para auxiliar no entendimento da disciplina da aula, se foi possível aprender melhor o conteúdo da disciplina e caso ele gostou dessa disciplina e interação com os colegas e em sala de aula para auxiliar o estudo. Foi possível alcançar um resultado de 92% de aceitação entre os alunos e os professores, no caso, e foi possível notar que esses acharam interessante a utilização do mesmo em sala de aula. Com relação ao jogo, foi possível ver que ele possibilitou uma concentração melhor na leitura. E o professor informou posteriormente que os alunos obtiveram um resultado melhor em uma avaliação com o tema focado em Brasil Colônia após a utilização do jogo. A elaboração e construção de jogos digitais no ambiente escolar possibilitou a construção de um processo de aprendizado que se mostrou mais eficiente. Enquanto que as nossas conclusões foram de que o aprendizado se tornou mais divertido e eficiente em um ambiente escolar por meio da utilização de um jogo. Enquanto na implementação do pós-avaliação foram notados e propostos melhorias com relação ao banco de palavras e um aprimoramento no design do jogo para uma futura interação. Também foi possível contribuir que o processo de interação e engajamento dos alunos no espaço escolar se destacou, dado o processo do trabalho em equipe. Aqui é apresentado as referências que foram utilizadas tanto no artigo como na composição desta apresentação. E aqui são os nossos contatos para caso alguém tenha interesse em entrar em contato. Agradeço a todos. Obrigado.